Na Idade Média, um período repleto de superstição e misticismo, as figuras das lâmias e súcubos emergiam do folclore e das crenças populares, representando uma fascinante interseção entre o medo, a sedução e o sobrenatural. Estas criaturas míticas, que alegadamente seduziam ou devoravam seres humanos, são emblemáticas das ansiedades e dos imaginários da sociedade medieval. As lâmias, originadas da mitologia grega, eram inicialmente descritas como entidades híbridas, parte mulher e parte serpente. Com o passar dos séculos, a figura da lâmia foi incorporada na tradição medieval, evoluindo para representar diversas formas de entidades malévolas, muitas vezes ligadas à sedução mortal e ao vampirismo. Na sociedade medieval, as histórias envolvendo lâmias serviam como poderosas metáforas para os perigos da luxúria e da perversão moral, frequentemente usadas para reforçar as noções de castidade e virtude. Por outro lado, os súcubos, demônios femininos da tradição cristã medieval, eram conhecidos por visitar homens durante a noite, seduzindo-os e drenando sua energia vital ou sêmen. Estes seres eram frequentemente retratados como incrivelmente belos, utilizando sua aparência sedutora para enganar e corromper suas vítimas. As lendas dos súcubos refletiam as profundas ansiedades da época em relação à sexualidade, ao pecado e à tentação demoníaca. Essas criaturas míticas faziam parte de um panteão mais amplo de monstros e demônios que habitavam o imaginário popular medieval. As histórias de lâmias e súcubos, transmitidas tanto oralmente quanto por meio de textos religiosos e literários, refletiam as crenças, os valores e os medos da sociedade medieval. Figuras como São Tomás de Aquino e São Agostinho, proeminentes teólogos da época, debatiam sobre a natureza e a existência desses seres em seus escritos, interpretando-os como manifestações do mal e símbolos da luta humana contra a tentação. O fascínio pelas lâmias e súcubos na Idade Média pode ser interpretado como uma manifestação do medo do desconhecido e do outro. Numa era em que a linha entre o natural e o sobrenatural era tênue, essas entidades representavam os perigos ocultos que ameaçavam a ordem social e moral estabelecida. Eram, ao mesmo tempo, uma representação da eterna batalha entre o bem e o mal, um tema recorrente na literatura e na arte da época. Com o advento do Renascimento e o início da Era Moderna, as crenças em tais seres começaram a perder força, à medida que novas formas de conhecimento e racionalidade emergiam. No entanto, as lâmias e súcubos permaneceram figuras populares na cultura e na arte, representando a contínua fascinação humana pelo místico e pelo macabro. Este mergulho no mundo mítico da Idade Média proporciona uma perspectiva fascinante sobre um período da história frequentemente envolto em mistério e mal-entendidos. Ao compartilhar estas histórias, esperamos despertar um maior interesse pela rica e mística história humana. Se você encontrou este tema intrigante, por favor, compartilhe este conhecimento, deixe seu like e inscreva-se para mais explorações fascinantes no reino da história e da mitologia. Fique em paz. Fique com Deus.